Ok, então estamos iniciando mais um estudo bíblico. Seja muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui. Que bom que você está participando aqui conosco de nosso estudo. Hoje estamos fazendo novamente dessa forma, com ele gravado, né? Não estamos ao vivo, né? Por isso até não vou responder a todos agora, né? Que costumam responder nos comentários com boa noite ou com perguntas. Mas eventualmente, conforme vocês fazem as perguntas nos comentários, eu vou respondendo lá mesmo. Eu respondo assim que for possível. Mas, como eu disse, que bom tê-los todos aqui. Sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam tendo uma boa noite e, com a graça de nosso Deus, que possamos ser conduzidos no estudar e no meditar da Sua palavra e de como estudá-la, né? Hoje eu já aviso um pouquinho de antemão que minha voz está um pouquinho ruim pelo fato de que eu peguei uma gripe essa semana. Estou um pouquinho, bom, um pouquinho mal, né? Mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Mas, mesmo assim, já aviso a vocês que minha voz não tá tão boa como de costume, né? E então, peço a compreensão de todos. Também eu tô com a Laura, minha filha, aqui no lado. Pode ser que eventualmente ela dê algum grito, pode ser que ela faça algum barulho. Então, se ela fazer qualquer barulho, podem ficar tranquilos que tá tudo bem, porque a Laira também tá aqui comigo, tá cuidando dela. Sobre o que falaremos hoje? Hoje continuaremos aqueles estudos que a gente já estava fazendo anteriormente a respeito de como estudar a Bíblia, de como estudar a Bíblia sozinho. Agora eu consegui pegar meu computador novamente, agora eu consigo fazer os slides novamente, então isso ajuda um pouco para apresentar para vocês o conteúdo que eu queria apresentar, e aquele conteúdo é um conteúdo que necessita um pouquinho de coisas escritas para que vocês possam ler e acompanhar junto, para que vocês também possam eventualmente pausar o vídeo e ler o que está escrito, esses conceitos e tudo mais. E, bom, se surgir qualquer dúvida também, né? De novo, podem entrar em contato comigo e tudo mais. Um último recado antes da gente começar. Eu tenho esse canal novo aqui. Ele é um canal pessoal meu e eu gostaria de pedir a vocês que vocês se inscrevessem nele, se inscrevam ali embaixo, tem escrito assim, inscrever-se, que me ajuda bastante, que eu quero começar a fazer as lives por este canal aqui, que é um canal pessoal e tal, e tudo mais. Então, aquele outro da comunidade deixar reservado a assuntos mais da igreja mesmo, da comunidade. E, então se inscrevam aqui, se inscrevam e sempre nos acompanhem, por favor. Como eu disse, nós iniciamos então este momento em nome de Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre como interpretar a Escritura. Como interpretar a Escritura. Eu vinha Eu vinha organizando, vinha preparando os estudos para nós chegarmos justamente neste assunto. Inclusive, se você não viu os estudos anteriores de como estudar a Bíblia sozinho, eu recomendo que você veja, né? Eles estão lá no outro canal, eu vou deixar na descrição aqui, no canal da igreja mesmo aqui, Yelp Paz Lives. Lá tem no ao vivo, tem os estudos como estudar a Bíblia sozinho. Temos 6 ou 7, se eu não me engano. Mas vínhamos nos preparando até agora para chegar nesse momento que é a questão, e talvez uma das questões que mais mexem com a gente: como é que eu devo interpretar o texto bíblico? Como eu, como pessoa, devo ler o texto bíblico? Como que eu faço para entender da forma correta esse texto bíblico? E para isso, bom, nós preparamos aqui essa apresentação e a gente vai
conversar um pouquinho a respeito dela, vamos passar um pouquinho esses assuntos. Vocês já devem estar vendo ali que tem uma palavra diferente ali que se chama hermenêutica. Hermenêutica. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra, mas já falo para vocês, não se assustem, não fiquem assustados com ela, porque eu vou explicar o que que ela significa e vocês vão ver que ela tem um significado bem simples, um significado que todos nós conhecemos muito bem e nós vamos, a partir dela, conversar um pouquinho de o que que significa interpretar ah, a Bíblia e como devemos interpretá-la. Muito bem, vamos começar então com este primeiro assunto. O que que é hermenêutica? O que é hermenêutica? Vocês estão vendo o primeiro quadradinho que tem? Ah, aqui, um pouquinho para cá acima, aqui, ele tem essa pergunta dentro, né? O que é hermenêutica? Vamos começar falando disso. O que é hermenêutica? As chaves hermenêuticas referem-se aos princípios e métodos utilizados por nós para interpretar a Escritura. Sendo assim, nós já começamos vendo que essa palavra se refere ao correto princípio de interpretar a Escritura. O que que isso tudo quer dizer? Para exemplificar para vocês, eu coloquei uma imagenzinha logo acima da minha cabeça, aqui ao meu lado. Ela é um óculos e dentro desse óculos vocês podem ver que tem uma imagem bem nítida, consegue se ver através dessas lentes e fora tá tudo borrado, tá tudo meio difícil de enxergar e tudo mais. Então, a hermenêutica ou as chaves hermenêuticas, elas são como esse óculos. Eles são como esse óculos que a gente coloca para ver e interpretar corretamente a escritura. Ou seja, são princípios que a gente deve conhecer, deve entender, para que a gente possa fazer um proveito melhor, aproveitar da melhor forma possível a leitura da escritura. Então, esses princípios e esses métodos são as coisas que nós vamos trabalhar daqui para frente. Todos eles são muito importantes, todos eles devem ser utilizados e nós, nós como leitores da Escritura, principalmente devemos utilizá-los. Sendo assim, a hermenêutica luterana se desenvolveu durante a Reforma Protestante no século XVI e é caracterizada por várias abordagens específicas que visam garantir uma interpretação correta e fiel da Bíblia. Essa hermenêutica que eu vou ensinar a vocês, eu não vou me referir como hermenêutica, mas vocês já sabem que hermenêutica é uma forma de interpretar, um método para interpretar a Bíblia. Esse método que eu vou ensinar para vocês foi desenvolvido lá pelos reformadores, que, claro, eles já pegaram de outros cristãos que anteriormente na história haviam desenvolvido esses princípios de interpretação, né? E eles servem para que a gente interprete da forma correta a Bíblia, para que a gente interprete certo a Bíblia. E, bom, entre eles que eu vou citar aqui, que nós vamos falar em outros estudos mais para frente, nós temos, por exemplo, a lei Evangelho, nós temos a questão da Bíblia ser cristocêntrica, a gente vai falar bastante sobre isso. Nós temos outra questão de que devemos interpretar a Bíblia, uh, pelo, os versículos e tudo que está escrito nela pelo contexto. As passagens que são complicadas não devem ser utilizadas de forma isolada, mas devem ser vistas à luz de outras que são mais simples. Tudo mais, todas essas outras chaves de interpretação, que são esses óculos que a gente vai colocar justamente para entender o que a Bíblia nos diz. Então, então eu
convidá-los nas próximas semanas a estudarmos cada um desses princípios, desses métodos, que a gente vai ver que nos ajudam muito, muito mesmo, tanto no estudo da palavra, tanto também para a gente discernir uma doutrina correta de uma doutrina errada, né? Então, isso aqui já é uma preocupação que nós vemos que vem lá de trás, lá dos primeiros cristãos luteranos, podemos chamar assim, e antes deles também, né? Nós vemos ao longo da história da igreja cristã muitos e muitos se preocupando com essa correta interpretação. Então, a chave hermenêutica são os métodos corretos de interpretar a Bíblia. Vamos em frente então, falando um pouquinho sobre essa hermenêutica. Sendo assim, hermenêutica nada mais é do que a correta interpretação do texto bíblico. A correta interpretação do texto bíblico. Como eu disse, não vou ficar me referindo como hermenêutica, né? Porque é uma palavra um pouquinho mais difícil, é difícil de assimilar, mas eu vou falar correta interpretação do texto bíblico. Nós temos que entender que o texto bíblico deve ser interpretado da forma correta. Não devemos interpretá-lo de qualquer jeito. Tem uma forma correta de interpretar esses textos bíblicos. E, e nós temos que nos preocupar, sim. Nós temos que nos preocupar para que eles sejam corretamente interpretados e que entendamos eles da forma certa. Então nós vamos usar essa tal de hermenêutica, vamos colocar esses óculos da interpretação para podermos estudar corretamente a escritura. E como eu já comentei, todo o nosso estudo até aqui a respeito de como estudar a Bíblia sozinho foi um incentivo que eu fiz a vocês, que vocês fossem ler cada vez mais a Escritura, fossem procurar conhecer um pouquinho, se aprofundar um pouquinho mais na Escritura, mas pelo menos ler, para que já fosse se familiarizando com os textos bíblicos, né? Para justamente nós chegarmos até aqui. Para nós chegarmos aqui e poder trabalhar um pouquinho mais a fundo isso. Trabalhar mais a fundo como estudar a Bíblia, como interpretar corretamente os textos bíblicos. Então, falando um pouquinho a respeito dessa interpretação do texto bíblico, que é hermenêutica, então ela é um método pelo qual nos certificamos de que a mensagem de Deus nos transmite. Desculpe. Certificamos de que a mensagem que Deus nos transmite seja entendida de forma correta por nós. Ou seja, esses métodos, eles servem justamente para que a gente possa entender a mensagem de Deus, entender corretamente a mensagem de Deus. E vejam a importância disso. Nós precisamos entender corretamente a mensagem de Deus, porque ali nós encontramos salvação. Ali nós encontramos o nosso Deus gracioso, o nosso Deus que cuida de nós. Então, com certeza, é importante que a gente conheça esse método de interpretação e que nós apliquemos ao nosso conhecimento da Escritura. É importantíssimo a gente saber como ler a Escritura corretamente. É importantíssimo, por quê? Porque através disso nós conhecemos essa mensagem de nosso Deus. Seguindo em frente, então, talvez uma pergunta que vai surgir aí é a seguinte: quem define a interpretação correta da Bíblia? Quem define? Quem que vai definir se é desse jeito, dessa forma que se interpreta a Escritura? Nós sabemos que há uma forma correta de interpretar a Bíblia. Isso nós sabemos. Mas quem define isso? Quem define? Alguns vão dizer: bom, quem define isso é a igreja e apenas a igreja. Será que é isso mesmo? Outros vão dizer: não, é você mesmo que define. Você é que decide como vai interpretar e vai ler a Bíblia e vai entendê-la, né? Será que é você mesmo? Vamos ver cada uma dessas duas aqui. Primeiro, a igreja. Existe a concepção de que a correta interpretação da Escritura é de competência exclusiva da igreja.
Eu já devo falar que ah, isso aqui é uma ideia, é uma concepção ah, de nossos irmãos de fé católicos romanos, né? Eles entendem que somente a igreja pode definir a correta compreensão, a correta interpretação da escritura, ou seja, somente padres, somente os doutores da igreja conseguem interpretar a escritura, e para meros leigos ela é um livro que é obscuro, que não pode ser compreendido, né? Então eles entendem que somente os membros da eclesia são detentores das regras de interpretações bíblicas. Somente aqueles que pertencem à igreja, somente aqueles que são ministros, somente esses que conhecem e detêm essa interpretação bíblica. Mas nós cristãos luteranos, não concordamos com isso. A correta interpretação não é de uso exclusivo da igreja. Não é somente a igreja que, e eu não falo a igreja no sentido geral, mas eu digo a igreja institucional, né? Mais especificamente, assim, ah, os padres, os ministros, os pastores. Então, a primeira coisa que devemos ter em mente é: não é somente a igreja que detém esses métodos de interpretação. Não. Não é eles que definem, não são eles que dizem como você deve interpretar a escritura. Certo? Se não é a igreja, então isso quer dizer que você mesmo, eu mesmo, defino como eu devo interpretar a escritura? Será que é isso? Vamos ver então. Existe também a concepção de que a correta interpretação da escritura é definida por cada um. Ou seja, eu defino. Existe essa concepção. Eu que defino como que eu vou interpretar a escritura, como que eu vou ler ela, como que eu vou estudá-la, como que eu vou entender o que está escrito nela. Essa concepção, ela vai totalmente contra a outra, né? A outra diz somente a igreja, somente os padres têm o poder de interpretar a escritura. A outra já diz assim: não, todo mundo pode interpretar, e cada um define como quiser que vai interpretar. Então ele diz que você pode definir por si mesmo como interpreta e o que interpreta da escritura. Então eu posso pegar e abrir a escritura aqui em uma passagem, ler essa passagem e, bom, eu que decido como eu vou interpretar. Aqui diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Eu posso dizer assim, de uma forma bem chula aqui. ah, nós não estão mais ligados a Cristo, ah, porque vocês procuraram se justificar na lei e caíram da graça. Vocês não estão mais na graça de Deus. Bom, primeira coisa que nós temos que entender é que existe uma interpretação para isso. Nós não podemos simplesmente pegar aqui no meio do nada e simplesmente aplicar qualquer um. Nós temos que entender o que isso diz, onde está inserido, ao que se refere isso, o que isso se refere à nossa salvação, se é lei, se é evangelho e tudo mais. Então, bom, primeira coisa que eu não posso definir assim do nada o que está escrito aqui. E nós vemos, bom, nesses teólogos, se é que podemos chamar de teólogos da internet, muitos fazendo isso, muitos, pegando versículos isolados e tudo mais, ou até mesmo textos e colocando a sua própria interpretação, ou, bom, fazendo algumas conjecturas a respeito do texto bíblico que não cabem nele, que não cabem. Então, ah, será que isso também se aplica aos luteranos? Não, também não. A correta interpretação não é algo que inventamos por nós mesmos. Não somos nós que inventamos. Muito bem. Se não é a igreja que define, se não é aqueles que estão na igreja que definem a interpretação da escritura, se não é eu mesmo que defino a correta interpretação da escritura, quem é que define essa interpretação? Quem define isso? Quem define que você está interpretando corretamente a escritura e não está errado?
A resposta para isso é a própria Escritura. A própria Escritura. Nem a igreja, nem você mesmo, mas a própria Escritura nos dá os meios e os métodos para interpretar ela. Ela mesmo nos instrui a interpretá-la. E, bom, como eu falei, mais para frente teremos outros estudos vendo cada uma da- das orientações que a própria Escritura nos dá para interpretar ela. Ela mesma nos guia. Ela mesma nos guia. Isso é muito bom porque ela é de acesso de todos e todos podem procurar esse meio de interpretá-la. Né? Então vamos ver o que nós sabemos a respeito da própria escritura interpretando ela mesma. Ao longo da história, os teólogos se preocuparam em descobrir através da própria escritura como manejar bem a palavra da verdade. E nós vemos ali Paulo falando a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 15, né, que devemos manejar bem a palavra da verdade. Então, ao longo da história, nós vemos pessoas tentando e procurando e entendendo como interpretar a própria escritura a partir da própria escritura. A própria escritura nos instrui a como estudá-la. Ela mesma nos dá os caminhos, ela mesma que nos guia. Ela é a palavra inspirada de Deus. E Deus, bom, será que Deus, Espírito Santo, não pode ser claro o suficiente para se comunicar com nós? Claro que pode, é isso que nós confessamos. Então, como cristãos luteranos, nós insistimos que a Escritura é o método que nos ensina a interpretar ela mesma. Ela mesma. E nós vemos ao longo da história várias pessoas encontrando nela, desenvolvendo esses métodos de interpretação, fazendo com que essa interpretação seja a mais correta possível e aponte sempre para o centro da escritura, que é Cristo. Então, as regras de interpretação da Bíblia são retiradas, em sua maioria, dela mesma, dela mesma. Ela mesma que nos mostra como interpretar ela. Muito bem. Qual é o correto? Qual que é a correta interpretação da escritura? Ela mesma, ela mesma. Agora, nós temos outras questões envolvidas aqui. Muitas pessoas confundem assim, por exemplo, nós confessamos e ensinamos o somente na Escritura, né? Somente na Escritura como a regra de fé. Né? Alguns dizem assim, bom, qualquer coisa fora da Escritura é descartável, isso aí não deve ser usado e somente a própria Escritura deve ser usada. Né? Mas, bom, isso não é um jeito muito saudável de olhar para ela. Porque nós vemos que ao longo da história foram feitas boas e importantes constatações e aprendizados de como interpretar ela. Nós temos, por exemplo, o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano. Outras pessoas também estudaram e aprenderam. Não que todas essas coisas que foram descobertas ao longo da história estejam no mesmo nível da escritura, mas eles falam a respeito dela. Falam a respeito dela. Então, somente na escritura não quer dizer que somente a Bíblia pode ser utilizada. Mas aqueles materiais que nos ajudam a estudá-la, aqueles materiais que expressam a doutrina bíblica, eles são muito mais do que bem-vindos, eles são importantíssimos para nós. Por exemplo, o credo que nós sempre confessamos é um guia muito prático para a gente conhecer de forma bem resumida a Escritura e conhecer a obra de Nosso Senhor. Então vejam só, a Escritura, com certeza, ela é o documento, ela é aquilo que há de mais importante. Mas existem coisas que se submetem a ela, que estão abaixo dela, que não saem do que ela mesmo relata, que nos ajudam a
assim como com outros cristãos na história, a entender o que ela quer nos falar. Então, nós temos que tomar cuidado com esses dois conceitos, né? O outro conceito que fala assim que a escritura é a única fonte a qual nós devemos recorrer e não deve se usar mais nada, nada mesmo. Isso se chama nuda escritura. E nós não concordamos com isso. Nós dizemos, olha, muitos cristãos ao longo da história, a partir da própria escritura e abaixo dela, entendendo que ela não está no mesmo patamar de ensino do que esses cristãos que descobriram, né? Eles constataram coisas importantes que nos ajudam a entendê-la. Nós podemos e devemos usar essas coisas. Podemos e devemos. E o próprio credo, os três credos, são exemplos muito. Desculpa. Esses credos são exemplos muito claros disso aí. Então, que sempre possamos fazer bom proveito de toda essa história cristã, né? E com muito cuidado, é claro. E, bom, para isso nós vamos estudar esses métodos, nós vamos ver como eles foram desenvolvidos, como a própria escritura fala disso. Então, é bom que a gente saiba essas coisas. Seguindo aqui, por fim, regras de interpretação. As regras de interpretação podem parecer difíceis no início, porém são simples e qualquer um pode e deve conhecer. Bom, muitas pessoas acabam pensando assim: ai, 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 eu não vou ler a Bíblia porque eu não vou saber interpretar, vai ter coisas que eu não vou conseguir entender, vai ser difícil, eu não vou atrás desse conteúdo porque quando vê eu invento alguma heresia nova, não sei, algo assim, eu invento algum ensinamento falso. Primeiro, olha, nós não devemos de maneira nenhuma ter medo de ler a Escritura. De maneira nenhuma devemos ter medo de ler a Bíblia, porque é através dela que Deus se comunica com a gente. E por mais que pareça difícil no início, pareça uma caminhada muito árdua, parece que é muito complicado chegar a uma correta concepção, esses métodos, essas formas, elas são, de maneira geral, bem simples. A gente consegue memorizar, a gente consegue guardar elas, a gente consegue ah, utilizar elas muito facilmente para ler a escritura. Então, com certeza, não devemos ter medo, por mais que pareça difícil no início. E, bom, qualquer coisa que a gente faz no início sempre parece muito difícil, sempre parece algo que a gente não consegue fazer, né? Mas conforme vamos fazendo, conforme vamos aplicando, conforme vamos desenvolvendo, a gente vai vendo que, pá, eu consigo, eu realmente sou capaz. E nós somos. E como eu disse, nosso Deus se comunica. Então, será que nós somos tão grandiosos que nosso Deus não consegue falar com a gente? Claro que não, né? Claro que não. Nosso Deus, ele é claro, ele, ele sempre fala conosco e a gente, como seus humildes servos, os ouvimos. Então, por isso, por isso é importante se aprofundar nelas, nas corretas interpretações. E por isso nós vamos estudá-las. Sendo assim, eu quero convidá-los na próxima semana. Nós vamos já começando com a questão da cristocentricidade da Escritura, da Escritura ser cristocêntrica, de falar de Cristo do início ao fim e falar sobre a sua vinda e tudo mais. Ah, eu quero convidá-los a participar. Daí na semana que vem nós estaremos ao vivo mesmo, nós estaremos em live e nós vamos já falar um pouquinho sobre como a escritura ela realmente aponta para Jesus, como olhar para Jesus quando a lemos nos ajuda a não entender ela de uma forma moralista, legalista ou qualquer coisa do tipo, mas
pelo contrário, de uma forma que nos traz paz, nos traz perdão, nos traz vida e salvação. E ela sempre aponta para isso, né? Então, na semana que vem, nós já começamos com essa primeira regra, esse primeiro método de interpretação que é Cristo ser o centro da Escritura. Cristo sendo o centro da Escritura e como nós sempre vamos olhar para Ele e tudo mais para entender toda a Escritura. Então, espero que vocês possam participar no próximo estudo. E mais uma vez eu quero pedir a vocês, se vocês puderem se inscrever aqui nesse canal, puderem ir ali embaixo e se inscrever, isso seria muito importante, ajudaria bastante. E vão tê-los aqui mesmo. Quero concluir esse momento com uma oração. Nós falamos com o nosso Deus e depois me despeço. Querido e bondoso Deus, nosso Pai Celestial que está acima de todos nós, que é santo, puro e perfeito, nós sabemos que não somos dignos de chegar diante de Ti e que muitas vezes estamos afastados da Tua vontade. Nós sabemos que, pela Tua lei, nós caímos, nós fomos fracos, nós não te obedecemos. Mas também sabemos que tu enviaste teu Filho, Cristo Jesus, e através de nosso santo batismo estamos ligados a Ele e temos a sua graça sobre nós. Então, Senhor, nós te agradecemos. Faça com que nós sempre olhemos não para nós mesmos, mas para Cristo, Senhor e Salvador. Envia-nos a graça do teu Espírito Santo através da Santa Palavra e dos sacramentos, tanto a lembrança do batismo como a Santa Ceia. Então, que através disso nós possamos sempre ser guiados de volta a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mediador entre nós e o Pai. Por meio deste mesmo Senhor Jesus, nós pedimos que cada vez mais e mais nós possamos conhecer a palavra e nos aprofundar dela, pois, como João nos falou, ele é a palavra encarnada e é sobre ele e para ele que a palavra aponta. Então, Senhor, nessas próximas semanas, guia-nos no estudo e no conhecimento da correta compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu peço que faça aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham conseguido me ouvir bem. Como eu disse, eu estava um pouquinho engripado, mas acho que saiu. Acho que saiu. Ah, Qualquer coisa, estou à disposição. Como eu disse, eu vou deixar o link do canal da, da igreja aqui embaixo também, se vocês quiserem ir lá e olhar os estudos anteriores, se vocês quiserem se inscrever lá também, são muito bem-vindos. Então, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês e que possamos ter uma abençoada noite e ótima, um ótimo resto de semana, um ótimo fim de semana. Deus abençoe todos vocês. Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.